galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente. A gente fala sobre várias características dos processadores aqui no canal e uma delas é sobre o cache do CPU. Mas efetivamente falando, você sabe o que é o cache? Você sabe para que ele serve? Se a resposta for não, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like. Se a resposta for sim, faça também e vem comigo. Em si, um computador vai ter dois tipos diferentes de memória, que é usadas então nos módulos de memória RAM, que são as DRAMs, e o D, no caso, significa dinâmicas. O que significa que a informação contida ali, ela vai ser constantemente alterada, ou seja, ela é dinâmica. A outra memória que o computador utiliza é a SRAM. S de estático, static. Em português, né? Estática, fixa. Essa memória, ela não precisa ser constantemente atualizada e ela também vai ser muito mais rápida que a DRAM. O cache do processador é a memória interna do processador. Então a ideia é que no cache estejam as informações que o processador vai em breve utilizar ou que ele está utilizando naquele instante. Dessa forma, todas as vezes que o processador precisar acessar essas informações, elas vão estar justamente na memória mais próxima fisicamente e mais rápida. O fato dela estar mais próxima fisicamente já diminui em si a latência, e sendo uma memória extremamente rápida, mais rápida, né, inclusive que a memória RAM, torna menor ainda o tempo de espera do processador. Isso vai diminuir o tempo de ociosidade, o tempo que ele fica parado sem fazer nada. Todas as vezes que os dados necessários não estiverem na memória cache, o processador então vai ter que buscar lá na memória RAM. Em si, o cache ele não dá mais desempenho para o processador. Ele, na verdade, possibilita que o processador trabalhe sem parar, sem ter esses momentos de ociosidade. Esses momentos que ele está parado são justamente quando o processador não tem dados necessários para executar as instruções e aí ele precisa ir lá, acessar as informações da memória RAM ou até mesmo acessar o sistema de armazenamento da sua máquina, que seriam, no caso, os SSDs ou os HDs. Toda a informação que ele não tiver de imediata disposição dele vão gerar latência e ociosidade. Um processador ele poderia funcionar normalmente sem o cache, tá? O cache não é vital para que ele funcione efetivamente. Mas o processador vai ficar daí com uma latência gigantesca, justamente porque não tem nenhuma informação ali de acesso rápido para ele. Mesmo com as memórias RAM cada vez mais rápidas, os processadores também estão ficando cada vez mais rápidos, mais poderosos e eles têm cada vez mais núcleos, mais threads, ou seja, cada vez mais informações ele precisa acessar simultaneamente. Nesse caso, a gente não consegue dar conta desse fluxo de informação apenas utilizando a nossa memória RAM. O cache, na verdade, ele fica sendo uma forma de você utilizar bem o desempenho do seu processador, já que quando os dados necessários estão na memória RAM, você tem gargalo no seu desempenho e ter o cache à disposição do processador faz com que esse fluxo de informação seja executado sem nenhuma pausa, sem que o processador tenha que parar e esperar a informação chegar até ele. Agora, o cache do processador ele vai ter três níveis diferentes, que a gente chama então de L1, L2 e L3. L de level, né, no caso em inglês. O cache L1 ele vai ser o cache primário, ele fica junto do processador e ele trabalha exatamente na mesma velocidade que ele. Ele é o cache mais rápido de todos. O cache L2 ele é um cache externo e nele ficam os dados que não couberam no cache L1. Basicamente, o processador vai, então, procurar primeiras informações no cache L1 e se ele não encontrar ali o que ele está precisando, ele vai, então, buscar no cache L2. Se as informações não estiverem no cache L2, então ele vai se dirigir ao cache L3. O cache L3 ele funciona exatamente da mesma forma. Ele vai ter mais espaço para mais informações e as informações que vão estar nele são as que não couberam nem no L1 e nem no L2. Agora, se os dados não forem encontrados em nenhum dos caches do processador, ele vai ter que buscar essas informações lá na memória RAM. E
pode até ser bem próximo ali fisicamente, mas quando a gente está falando da velocidade efetivamente que o processador trabalha, é bem distante. Basicamente, o cache L3 ele vai ser maior que o cache L2 e o cache L2 é maior que o cache L1. Em contrapartida, o cache L1 ele é mais rápido que o cache L2 e o L2 é mais rápido do que o cache L3. Mas mesmo o cache L3 sendo mais lento dentre todos os caches, ele ainda é muito mais rápido do que pegar as informações na memória RAM. O cache L3 ele também é chamado de cache compartilhado, porque os dados que estão contidos nele vão ser compartilhados entre vários núcleos do processador. Então depende da arquitetura e da quantidade de núcleos para efetivamente a gente saber como que está sendo distribuído esse espaço do cache L3. Na arquitetura Zen 3 da AMD, por exemplo, assim, só para a gente dar um exemplo, a gente tem complexos de núcleos de até 8 núcleos. Então, dependendo do seu processador, a gente pode ter 4, 6 ou 8 núcleos por complexo e cada complexo vai ter uma quantidade específica de cache L3. Agora você provavelmente vai estar entendendo um pouquinho melhor por que a gente ganhou desempenho com o nosso V-Cache. Então, se você, por acaso, teve suas dúvidas respondidas, já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo. Se você gosta de vídeos explicativos assim, aproveita também, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo. Tchau, tchau!